Olá, seja bem-vindo ao Resenha Simples. Meu nome é Wellington e hoje nós vamos dar continuidade à estupenda obra de Érico Veríssimo, O Tempo e o Vento, falando do penúltimo livro da série, O Arquipélago, volume 2. Antes de começar a resenha, permita-me fazer uma pequena confissão para você. Essa foi a primeira vez que, antes de gravar o vídeo, eu fiquei na dúvida de como fazer a resenha. Eu não sabia se eu fazia apenas um relato do livro, ou seja, um resumo do livro de forma cronológica, assim, de certa forma, te encher de spoilers, que é algo que eu realmente não gosto. Eu fiquei me perguntando se eu falava só de aspectos literários da obra, sobre coisas que ela aborda literariamente, e ser uma coisa assim bem digamos assim, fria, ou se de repente eu falava só das minhas impressões. Vou tentar fazer um pouco uma mescla disso tudo, amálgama disso tudo, tentando não dar spoilers, né? Porque é muito ruim quando você não lê uma obra ainda e de repente você vai ver uma resenha e ali tem falando sobre um monte de coisas que acontecem no livro e tira-se um pouco a surpresa. É claro que embora você possa ouvir do que trata a obra, lê-la sempre vai ser diferente, porque está ali envolvido toda a sua imaginação. Mas é muito ruim você perder certas surpresas do que a obra trata, do que a obra fala. Então eu vou tentar fazer uma amálgama disso tudo, sem dar spoilers para você. Eu estou aqui com uma colinha, então volta e meia eu vou dar uma olhadinha aqui para ela, para não me perder e também não ficar algo muito idas e vindas nessa resenha, tentar fazer dela algo bem sucinto, ou pelo menos bem curto. Então vamos lá. O segundo volume do Arquipélago é, na verdade, o penúltimo livro da grande obra de Érico Veríssimo, que é O Tempo e o Vento. Ela está aqui, ó. Ela é dividida em 3 partes. A primeira parte é o continente, a segunda é o retrato e a terceira é o arquipélago, que contém 3 volumes. Esse é o segundo volume, portanto, penúltimo livro dessa grande obra. E ela se inicia com Licurgo, o seu filho Rodrigo e o outro filho Turíbio, dentro de uma coluna revoltosa que se insere dentro de um acontecimento histórico, que é a Revolta de 1925. Só contextualizando um pouquinho, a Revolta de 1925 foi um evento, um evento armado que aconteceu no Rio Grande do Sul. Por que ele aconteceu? Porque Borges de Medeiros, o então governador na época, chamado presidente do Rio Grande do Sul, ele buscava se perpetuar no poder. E há uma insatisfação com o seu governo, e a oposição, na pessoa de Assis Brasil, ela busca, através das eleições, vencer Borges de Medeiros. O que acontece é que os opositores são presos, são mortos, são perseguidos, a eleição é uma grande fraude, Borges de Medeiros se mantém no poder e, por conta disso, existe um levante militar que tenta depor Borges de Medeiros do governo, do cargo de governador, presidente do Rio Grande do Sul. Bom, Licurgo, Rodrigo e Turíbio são um dos revoltosos que buscam derrubar Borges de Medeiros. É interessante notar como Érico Veríssimo ele consegue inserir diversas vezes, dentro de momentos históricos que realmente aconteceram, os seus personagens fictícios, né? Então, esse é o momento em que se inicia o livro. Então, nós temos lá os borgistas, que são aqueles que seguem o Borges de Medeiros. Eles são conhecidos como chimangos, e temos também os assisistas, né? Que são os maragatos, são aqueles que seguem ou buscam com Assis Brasil depor Borges de Medeiros. Interessante só fazer um adendo. Borges de Medeiros ele é herdeiro político do João de Castilhos, né? João de Castilhos tinha a mesma ideia de se perpetuar no poder. Por conta disso também houve uma revolta, a revolta de 1893, a qual participa Licurgo, e essa revolta e a participação do personagem fictício nessa revolta também Érico Veríssimo ele relata nos primeiros livros da sua obra.
Então vamos lá. Essa é a situação na qual inicia-se o volume 2 do Arquipélago. E é nesse momento que Rodrigo, que é como que um líder dessa coluna revoltosa, ele decide invadir a sua cidade, Santa Fé. Ele elabora um plano, diz como deverá acontecer, enfim, faz todo o plano militar, tático, para invadir a sua cidade e tomá-la. Até porque existia um grande adversário político dele, que era o coronel ali daquela localidade. E aí ele invade a sua cidade, e este momento específico na história é a oportunidade que o autor ele vai inserindo uma série de discussões filosóficas, políticas, e uma discussão bem interessante é uma que acontece entre o Tio Bicho, né, que é o Rock Bandeira, conhecido como Tio Bicho, porque ele, só lembrando, ele tem lá ele é todo papudo, né? Então a Valéria, que é a tia do Rodrigo, o chama de Tio Bicho. E com o Stein, ele discute com o Stein, tem ali um debate com o Stein, que é o judeu marxista comunista. O interessante é que nesse momento o narrador coloca ali às claras a dificuldade do Stein, que é o marxista, ele entender que existem valores fora da materialidade, fora da questão materialista, digamos assim. Então, como honra, como hombridade, como coragem, cavalheirismo, o Stein acredita que tudo isso são frutos apenas de uma literatura burguesa, algo que é fora da realidade. As pessoas são movidas apenas porque existe uma literatura, existe uma cultura, existe ali uma ideologia burguesa que insere no coração das pessoas esse tipo de sentimentos que não seriam reais. Tudo isso acontece porque justamente um personagem ali do meio, do círculo próximo ao Rodrigo Cambará, ele morre nessa invasão da cidade, então existe toda essa discussão. É interessante como o Érico Veríssimo, ele não apenas narra acontecimentos, ele usa os acontecimentos para, a partir dali, fazer uma série de debates em que ele tenta, através do narrador, né, não mostrar muito a posição dele e, de certa forma, deixar a cargo do leitor que ele tire as suas próprias conclusões. E esse que eu relatei aqui rapidamente é apenas um dos vários debates filosóficos e até teológicos que Érico Veríssimo insere na sua obra, e que, através do narrador, ele tenta se manter alheio, no sentido de não colocar a opinião dele. Mas vamos prosseguir. Esse momento do romance, que envolve a coluna fictícia, no qual os personagens de Érico Veríssimo participam de um momento realmente histórico da história do Brasil, ela se encerra com um evento que, de certa forma, vai afetar toda a família Cambará. E deste ponto, lá de 1923, Érico Veríssimo te leva para o futuro, em 1945. E isso é interessante, porque se você acha que o McFly era demais porque ele ia para o passado e para o futuro, você não conhece ainda a obra de Érico Veríssimo. Mas vamos lá, nós estamos em 1945, a família está toda reunida no sobrado, um Rodrigo Cambará decrépito ali, já tendo tido ataque do coração, e de certa forma a família está esperando, como que aguardando a sua morte repentina, e o autor ele tenta mudar um pouco o foco para o filho mais velho de Rodrigo Cambará, que é o Floriano. Interessante que nesse volume do livro eu percebi uma coisa, posso até estar equivocado, mas eu percebi como o narrador é diferente em relação ao Rodrigo e o Floriano e todo o resto dos personagens, o que me leva a crer que realmente Floriano vai ganhar um grande papel de destaque. Ele já está ganhando e vai continuar aumentando o seu destaque na obra. Não sei se como um herdeiro espiritual, um herdeiro do temperamento do pai, mas por que eu estou dizendo isso? Porque a forma como o narrador, o tipo do narrador em relação ao Rodrigo e ao Floriano é bem diferente. Os outros personagens, você percebe que o narrador
Ele fala sobre os seus olhares, ele fala sobre o que eles fazem, volta e meia ele pode ali salientar um pouco o que ele pensou, mas somente com Rodrigo e Floriano é que o narrador é totalmente onisciente. Ele fala exatamente do que ele está sentindo, dos medos, dos pensamentos, das expectativas, e isso não acontece com nenhum outro personagem. Essa onisciência total, até mesmo dos pensamentos e sentimentos do personagem, isso só acontece mesmo com Rodrigo e Floriano, o que me leva a crer que eles são, de fato, os dois grandes personagens, pelo menos da segunda e da terceira parte da obra de Érico Veríssimo. Não sei se você também vai notar isso lendo a obra. Se você notou, se você percebeu isso, se você discorda de mim, o que também é possível, você escreve aí nos comentários. Mas vamos lá. Uma outra forma do narrador falar dos sentimentos, das expectativas de Floriano e de Rodrigo é através dos debates. E um debate muito interessante, na verdade uma conversa muito interessante, o principal interlocutor do Floriano é o Roque Bandeira, o tio Bicho. E eles têm grandes conversas, e nessas conversas também vão sendo reveladas as intenções, o que sente, o que espera, o que tornou, o que fez com que Floriano se tornasse Floriano. E uma conversa interessante porque o tio Bicho ele vai falar da sua experiência de quase morte. Não sei se... E ele fala uma coisa muito interessante, que somente a experiência da morte, o pensar na morte, é que faz com que a gente tenha uma outra atitude na nossa vida. Como a nossa vida é muito curta, como a nossa vida é muito frágil, nós precisamos sair da nossa mornidão. E Floriano é a encarnação da pessoa morna. É interessante porque eu não sei se é uma tentativa do Roque Bandeira de despertar o Floriano, já que ele é tão morno, porque isso me lembrou até mesmo na Divina Comédia, que os mornos eles não entram nem no inferno que é aquelas pessoas que não se decidem por nada, vivem sempre em cima do muro. E o Floriano é exatamente isso. Eu não sei se como é que eu posso dizer, proposital essa conversa ou essa revelação do Roque Bandeira da sua quase morte para o Floriano, para tentá-lo tirar dessa situação de mornidão. Ele que não quer tomar nenhum partido por ninguém e tal, ele acaba ficando sempre muito em cima do muro, sem tomar nenhuma decisão em sua vida. E após alguns capítulos, nesse futuro, em 1945, nós voltamos para o passado. E aí nós encaramos, isso aqui você vai entender que não é um spoiler, mais à frente eu vou explicar porque que não é um spoiler. Nós voltamos ao momento em que existe a morte de Alicinha, que é a filha mais velha do Rodrigo Cambará. E esse evento, com esse evento, na verdade, Érico Veríssimo ele traz à tona todas aquelas características que já vinham sendo trabalhadas em relação ao Rodrigo, a sua impulsividade, a sua intensidade, os planos que ele cria baseado nessas características de impulsividade e intensidade, como ele vai desmontando esse plano e vai se justificando. Neste caso específico da morte da filha, ele começa a ter um monte de planos puritanos de ser uma pessoa santa, e ele busca a fé não por uma questão de razão, mas somente para se sentir confortável e para ter um conforto pela perda da filha. Mas com o passar dos dias, dos meses, todos esses planos, como a gente já conhece, outros do Rodrigo Cambará, eles vão indo por terra e ele vai aprendendo, ele vai se justificando em relação a tudo isso. E isso me faz lembrar algo que eu li, que eu ouvi, na verdade, de um professor de filosofia, que ele falou que ou a sua mente se adapta à sua vida, ou a sua vida vai se adaptar à sua mente. O que acontece? Se você não faz com que a sua vida se transforme naquilo que você realmente tem como expectativa, você vai fazer com que sua mente comece a justificar a sua vida para que você permaneça ali numa situação de conforto. E é justamente isso que o Rodrigo na verdade. Ele é uma pessoa que está sempre adaptando a mente dele para as condições de vida nas quais ele está passando. Mas antes de continuar falando do Rodrigo, deixa eu só abrir aqui
um parênteses que esse evento da morte da filha do Rodrigo é um evento interessante porque é o único momento até hoje, é o único momento até essa parte do livro no qual a Valéria, a tia do Rodrigo, ela demonstra, o autor, o narrador, na verdade, ele ali fala de um sentimento, de uma sensibilidade da Valéria, que até então é aquela pessoa impávida, né? Aquela pessoa que não transmite nenhuma paixão, que não transmite nenhum sentimento, que você não sabe o que ela sente, o que ela pensa em relação aos acontecimentos que acontecem ao redor dela. Falando um pouco aqui de como a obra é construída rapidamente, é interessante ver como o Érico Veríssimo ele consegue passar do narrador em terceira pessoa para o personagem em primeira pessoa durante toda a narrativa. Isso é incrível, isso é fantástico. Por exemplo, existe um momento ali, após a morte da filha do Rodrigo Cambará, em que ele, como eu falei, ele começa a tentar desenvolver uma fé muito mais para o conforto dele, para se confortar da perda da filha, e ele está lendo o livro Cântico dos Cânticos, da Sagrada Escritura. E é interessante porque você nota digamos assim, o talento de Érico Veríssimo, porque ele relata o que está sendo lido de Cântico dos Cânticos, ele diz o que Rodrigo está sentindo, né? Ele passa para o que o Rodrigo está falando, então o Rodrigo fala em primeira pessoa, volta para a narração do que está sendo lido, de como está sendo lido, para o pensamento do Rodrigo e para o Rodrigo falando, para o Rodrigo, assim, o fluxo de pensamento do Rodrigo. E isso é fantástico em Érico Veríssimo. Não sei se ficou muito claro o que eu tentei te explicar, mas essa passagem de terceira pessoa para primeira pessoa, para fluxo de pensamento, o Érico Veríssimo faz com uma naturalidade incrível, você não sente nenhum impacto, digamos assim, na leitura. E isso, o Érico Veríssimo é fantástico. Nesse momento da história, do romance, o Érico Veríssimo novamente insere seus personagens num acontecimento histórico. É interessante porque o Érico Veríssimo, quando ele fala dos acontecimentos históricos, quando ele insere os acontecimentos históricos na sua obra, não é de forma superficial. O interessante é porque ele não é só falar assim, neste momento ocorria a revolta tal, nesse momento acontecia na cidade tal. Não, ele pega o seu personagem e coloca naquele acontecimento. O acontecimento passa a fazer parte da história ali, de forma palpável mesmo, digamos assim. E aí, nesse período, ao final deste momento no passado, Érico Veríssimo pega Turíbio, que é o irmão do Rodrigo, e o coloca lá na coluna Prestes, né, que ali estamos em torno de 1924, 23, se eu não me engano. É o início da coluna Prestes, e Turíbio ali com aquela que é totalmente passional, ele deseja participar de uma coisa, ele quer pelear, ele quer guerrear, e ele vai em busca da coluna Prestes, só pelo prazer, realmente, de estar numa batalha. E eu vou agora explicar por que falar da morte da Licinha não foi um spoiler. O Érico Veríssimo tem uma outra característica, além dessa de passar de uma narrativa de primeira pessoa para terceira pessoa, para o fluxo de pensamento, além dele fazer essa inserção dos seus personagens nos momentos históricos do Brasil. É interessante que ele tenha a capacidade de colocar um suspense numa narrativa que a princípio poderia ser morna, sem muitas expectativas, né? Por exemplo, o Turíbio vai morrer. Eu sei que ele vai morrer, porque em vários pontos do livro fala sobre a morte do Turíbio. Mas isso bem antes desse volume aqui. Mas eu não sei como acontece isso, eu não sei como é que vai acontecer, porque é guardado esse suspense. Por exemplo, a morte da Licinha já é sabida em muitos outros capítulos anteriores a este livro. Na verdade, em outras partes da obra. Eu acho que na parte do retrato já é falado da morte da Licinha. Existe, por exemplo, também alguma coisa acontecendo entre Silvia, que é uma agregada à família Cambará, e o Floriano. Um amor ali que ficou meio não correspondido, ficou mal acabado, e a Silvia é casada com um dos irmãos do Floriano, o Jango. Não se sabe o que aconteceu, mas
mas ao leitor é possível entender que aconteceu alguma coisa entre os dois que não ficou bem resolvida. Então fica esse suspense. Como que o Turíbio vai morrer? Eu só fui saber como a Alicinha morreu depois de muito tempo em que essa informação já era sabida. O que aconteceu entre a Silvia e o Floriano, por que ela escolheu Jango? Então esse tipo de suspense o Érico Veríssimo faz muito bem e é mais um grande talento desse fantástico escritor nacional. Então, por favor, não me acuse de spoiler. Vamos prosseguir então. Como disse, o Turíbio foi para a coluna Prestes e este momento em que o autor escolhe para falar sobre a questão do herói nacional. Eu acho interessante que isso, pelo menos a mim, remeteu à questão do início da literatura nacional, melhor, quando tentava se criar uma literatura com um caráter nacional ali na primeira fase do romantismo e o herói escolhido foi o índio. E o Érico Veríssimo ele fala sobre essa necessidade da nação, do Brasil, ter um herói que ele não tem. Não foi o índio, lá pelos românticos da primeira fase dos românticos, e o Brasil carece de um grande herói, não existem grandes heróis. Então ele fala, por exemplo, de Duque de Caxias, um grande estadista. Eu tenho um carinho muito grande por Duque de Caxias, né? Porque afinal de contas ele nasceu, ou melhor, eu nasci no mesmo dia que ele, né? O dia do soldado, dia 25 de agosto. Então assim, ele fala que na verdade Duque de Caxias, apesar de todas as virtudes dele, é um herói fabricado. Porém, neste momento, o narrador dá a ideia de que Prestes, né, ali o líder da coluna, ele seria um herói espontâneo. Hoje a gente percebe que Prestes também foi um herói fabricado. Embora ele tenha tido seus atos ali revolucionários, o mito Prestes ele foi muito fabricado e muito bem usado, especialmente pela esquerda, durante um pouco antes do governo Getúlio Vargas, principalmente depois para ali inspirar outras gerações de militantes. Aí fica aquela pergunta, será que os heróis, especialmente do nosso país, aqueles que nós, ou pelo menos que os livros ou a academia considera como grandes heróis, será que eles são heróis de verdade? Ou será que eles são heróis fabricados? Será que eles são pessoas que são passíveis de serem questionadas? Ou existe, digamos, uma militância que impede que qualquer dúvida seja tomada em relação a esses possíveis heróis? É uma questão que o livro me fez, assim, trouxe à tona em relação à nossa história de personagens brasileiros que fizeram parte do cenário, dos acontecimentos do Brasil. E continuando falando um pouquinho de Brasil, nesse momento mais, digamos, filosófico, né? É interessante que o Roque Bandeira, mais uma vez, ele traz à tona algo que, não sei se no tempo do Érico Veríssimo, no tempo que ele escreveu a obra, já era uma realidade nacional, minto. Na verdade, ele coloca, o narrador coloca na boca do Roque Bandeira que isso de fato já era uma realidade cultural brasileira. Vou explicar. O narrador, através do Roque Bandeira, ele descreve o Rodrigo Cambará. Ele diz que o Rodrigo Cambará ele é aquela pessoa que pega a informação de alguém, dá uma nova roupagem e a transmite como se fosse uma ideia dele. É aquela pessoa que lê só pedaços de livros, lê de forma incompleta os livros, e ali ele tira pequenas sacadas, pequenos bordões, dá a ele um ar muito, muito sábio, embora ele não tenha grande profundidade em nenhum assunto. E o Roque Bandeira então diz que o Rodrigo Cambará é a pessoa com a maior cultura outiva que existe no Brasil, quiçá no mundo. E é interessante, porque é justamente isso que nós vemos hoje culturalmente no Brasil. As pessoas leem pouco, as pessoas só leem superficialmente notícias, informações, dados, as pessoas pedem informações de um lado ou do outro, colhem informações sem que dando muito crédito a quem fala, sem pesquisar realmente se aquilo dali é verdade.
e ela cria uma opinião floreada como se fosse e discute sobre tudo sem ter um grande conhecimento sobre nada. Então, Érico Veríssimo tem esse ar meio profético sobre a sociedade brasileira, que talvez já era notável essa realidade no tempo em que ele escreveu o livro, e que hoje acabou tendo uma dimensão muito maior nos tempos em que nós vivemos. Mas vamos deixar um pouquinho de lado essa questão profética, filosófica do Érico Veríssimo e tentar voltar à história em si. Me parece que nesse volume do Arquipélago, o autor ele torna ainda mais evidente o porquê da relação caótica entre Rodrigo e Floriano, as ações do pai que fizeram com que Floriano tomasse certas atitudes na vida. Afinal de contas, Floriano é fisicamente a pessoa mais parecida com o Rodrigo e, ao mesmo tempo, interiormente é completamente distinto dele. Só que o autor ali ele começa a dar a entender que essa distinção ela acontece um pouco por conta de uma revolta por tudo que o Rodrigo Cambará fez Flora, a mãe de Floriano, sofrer. Ela sofreu bastante por conta de Rodrigo ser mulherengo, por conta de Rodrigo não ter nenhum pudor em relação a trair, se é que existe algum pudor para traição. Então o Floriano ele tenta se tornar justamente o avesso daquilo que o pai é. Eu ali agora estou aqui um pouco apreensivo, estou na expectativa de saber se Floriano ele vai, como é que eu posso dizer, ele vai reafirmar o fatalismo que existe de certa forma na obra O Tempo e o Vento. Não sei se Érico Veríssimo era fatalista, mas a obra tem um ar bem fatalista. As pessoas são assim, as pessoas não mudam por mais que elas tentem fazer de uma maneira diferente. Então não sei se Floriano ele vai conseguir, se esse ser do contra, esse ser diferente do pai, ele vai permanecer assim, ou ao final Floriano vai se tornar tudo aquilo que o pai é. Porque a obra vem caminhando justamente nisso. O foco cada vez mais diminui no Rodrigo Cambará e se torna cada vez mais intenso em Floriano. O que me deixa em dúvida se vai existir realmente esse fatalismo em Floriano é porque até então Floriano não tem aquele caráter de autojustificação que Rodrigo tem. Tudo aquilo que ele faz, ou tudo aquilo que ele deixa de fazer, no caso do Rodrigo, ele sempre tem algo para justificá-lo, algo que atenua a culpa dele. E isso Floriano, até o momento, não tem. Ele realmente só tem aquela personalidade de ficar em cima do muro em tudo, em tentar ser completamente alheio ou acima das discussões políticas, das discussões teológicas. Como Érico Veríssimo é realmente uma pessoa que consegue lidar com as palavras de uma forma incrível, de uma forma extraordinária, como ele consegue brincar com as palavras, como ele consegue dar vida às palavras. Quando ele descreve alguma situação, quando ele fala de algum acontecimento, a riqueza de palavras, a maneira como ele consegue dar ao leitor, transmitir ao leitor o que realmente está se passando ali é algo fantástico, é algo que o coloca, na minha opinião, entre os grandes escritores da literatura nacional, diria até mais um dos grandes escritores da literatura mundial. Uma vez feito esse elogio que é sincero ao Érico Veríssimo, vou tentar fazer de forma bem sucinta um resumo do Arquipélago volume 2. Na minha opinião, neste volume o autor tira cada vez mais o foco do Rodrigo Cambará, diminui a luminosidade dele e começa a focar ainda mais no Floriano. Faz mais sentido ainda para mim, neste livro, o título Arquipélago, porque embora toda a família esteja reunida ali no sobrado, embora sejam todos de uma mesma família, todos de um mesmo arquipélago, cada um é uma ilha separada e isolada, às vezes quase sem qualquer comunicação com os outros participantes do arquipélago ou da família. E por fim, o livro deixa um suspense sobre qual será o futuro de Floriano. Que ele é o herdeiro do legado da família Cambará, para mim isso é cada vez mais indiscutível. Mas como será prosseguido esse legado, se será de forma fatalista, o Floriano se tornará um novo Rodrigo, ou Floriano elevará a ideia do que era
o Rodrigo levará uma certa perfeição. Esse é o grande suspense que fica para o terceiro livro e último desta grande obra de Érico Veríssimo. Espero que você tenha gostado da resenha, espero que você, mais do que qualquer coisa, possa também ler essa obra, que é maravilhosa. Se você gostou desse vídeo, vai lá, aperta lá em gostei. Se você discorda de alguma coisa que eu falei aqui, se você tem uma avaliação diferente, algum ponto de vista diferente daquilo que eu apresentei aqui, escreva nos comentários. O legal de fazer esses vídeos é justamente poder trocar essas experiências como que num clube de leitura. Bom, um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.